Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa segunda-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Boletim médico aqui nesse vídeo, hein? Todos os jogadores que estão aí no departamento médico, o Vasco vai tentar recuperar para o jogo contra o Fortaleza. Você vai ter informação aqui nesse vídeo. Vamos falar também de arbitragem, porque os comentaristas de arbitragem confirmaram, que o Vasco foi prejudicado na partida contra o São Paulo em São Januário. Você vai conferir aqui a análise e a opinião, de dois comentaristas de arbitragem. Vamos falar também sobre a reapresentação do elenco do Vasco, que vai acontecer amanhã. Depois da vinheta a gente começa. Antes, conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da FUT Fanatics. Você que quer comprar uma camisa do Vasco no precinho, aquele precinho camarada, então olha essa que está aparecendo na sua tela, hein? Apenas R$ 99,00 esse modelo, e se você utilizar o cupom MACHÃO10, você ainda ganha 10% de desconto. E se pagar no Pix, tem mais desconto ainda, a camisa vai ficar ainda mais barata, beleza? A FUT Fanatics só vende produtos oficiais, então pode comprar lá sem medo, que você vai receber no conforto da sua casa. O link tá aqui na descrição desse vídeo, você vai direto para essa camisa que apareceu no vídeo e vai poder comprar num precinho camarada, apenas R$ 99,00. Bom, vou começar falando aqui sobre a reapresentação do elenco do Vasco. O elenco do Vasco volta a trabalhar a partir de amanhã no CT Moacir Barbosa. Surgiu uma informação durante o dia, que o elenco do Vasco tinha ganhado folga até quinta-feira, que os jogadores iam ficar de folga até quinta-feira, e aí a torcida já começou a ficar pé da vida, falando que não era para ter isso tudo de folga, que o time tem que treinar, etc e tal, mas era fake news, O Vasco confirmou de forma oficial no dia de hoje que o elenco se reapresenta amanhã, já para começar a preparação para a partida contra a equipe do Fortaleza, que acontece daqui 9 dias. O Vasco vai ter 9 dias aí de treinamento, por conta da data FIFA, até o jogo contra o Fortaleza. E o Vasco vai aproveitar esses 9 dias para tentar recuperar os jogadores que estão no departamento médico e estão fazendo falta, no elenco do Vasco. Principalmente o atacante Rossi, que fez muita falta aí nas duas últimas partidas. O Vasco não conseguiu vencer, sem o Rossi em campo. Então, vamos atualizar aqui o boletim médico, começando pelo zagueiro Robson. O zagueiro, que vinha sendo improvisado na lateral direita, sofreu uma lesão na região adutora da coxa esquerda. Robson jogou pela última vez contra o Bahia no dia 3 de setembro e desde então vem tratando desse problema. Havia a expectativa dele voltar para o jogo contra o Curitiba, o que não aconteceu. O jogador está evoluindo na recuperação e deve estar à disposição contra o Fortaleza. Capasso. O argentino também foi relacionado pela última vez contra o Bahia. O zagueiro se recupera de um trauma na região lombar e ainda não tem presença garantida na próxima rodada. É dúvida. O Vasco avalia a evolução do quadro de Capasso para que ele possa voltar às atividades sem restrições. Gabriel Dias, lateral direito Gabriel Dias, que deve voltar para o jogo do dia 18 de outubro contra o Fortaleza. Ele lesionou a coxa direita no dia 20 de agosto, no jogo contra o Atlético Mineiro, e já está em transição, participando de treinamentos com o grupo. Como a lateral direita do Vasco é um grande problema, nessa temporada, o jogador é considerado um reforço importante. No último sábado, por exemplo, o Ramon Dias utilizou o Paulo Henrique pela primeira vez como titular e o Puma entrou no segundo tempo. Eric Marcos. O atacante Eric Marcos não é relacionado pelo Vasco desde o jogo contra o Bragantino, no dia 14 de agosto, depois de sentir dores na coxa. Ele está evoluindo bem e, assim como Gabriel Dias, está passando por transição e pode estar à disposição no jogo contra o Fortaleza. E agora, o principal desfalque, o Rossi. Em alta desde que voltou ao Vasco com 1 gol e 3 assistências em 4 jogos, o Rossi é o jogador que mais está fazendo falta, para a torcida do Vasco. Ele ficou de fora em 2 partidas, Santos e São Paulo, e o Vasco não conseguiu vencer. O atacante tem uma lesão na parte posterior da coxa direita.
Ele iniciou um tratamento na última semana e terá aí mais 9 dias para se recuperar e voltar a jogar com Ramon Dias. A tendência é que ele esteja à disposição, talvez não para jogar os 90 minutos, mas para ser opção para esse jogo contra o Fortaleza. Tomara, né? Principalmente o Rossi tem que voltar. Voltar o Rossi, voltar o Gabriel Dias também. Eu acho que esses dois vão ser muito úteis, né? A lateral direita do Vasco é um grande problema e o Rossi ali na frente estava fazendo toda a diferença. Tomara que os dois estejam à disposição aí para o jogo contra o Fortaleza. Bom, depois de passar esse boletim médico, recadinho da 1xBet, aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet. Se você utilizar o nosso código promocional, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Tem jogo da Seleção Brasileira essa semana, você pode fazer a sua fezinha lá na 1xBet e o link está aqui no comentário fixado. Bom, e agora a gente fala aqui de arbitragem, né? O Vasco foi prejudicado no jogo contra o São Paulo. Pouco se falou disso, mas o Vasco foi prejudicado e os comentaristas de arbitragem, né, no dia de hoje concordaram que o pênalti marcado a favor do São Paulo não aconteceu. Ainda bem que o Léo Jardim pegou esse pênalti e evitou que o Vasco fosse ainda mais prejudicado. Teve o lance também em cima do Gabriel Peck, que na minha visão foi pênalti para o Vasco e não foi marcado, né? É impressionante como o rapaz que estava no VAR, o Rodrigo D'Alonso Ferreira, ele nunca chama para analisar lances quando é a favor do Vasco. Ele não chamou para revisar o pênalti marcado para o São Paulo e não chamou também para revisar o pênalti em cima do Gabriel Peck. Impressionante. Esse é o mesmo árbitro que apitou Vasco e Santos, né, em São Januário, jogo que o Vasco teve 3 lances de pênaltis e ele não chamou em nenhum. Enfim, o histórico dele não é bom contra o Vasco, não. Mas, enfim, eu vou colocar aqui a Nadine Bastos e também o PC Oliveira comentando principalmente o pênalti mal marcado a favor do São Paulo contra o Vasco. Jogo Vasco e São Paulo, a marcação deste pênalti. De fato, o critério da arbitragem brasileira em relação à bola na mão, mão na bola, ainda está bem complicado. Nesse lance foi marcada a penalidade pelo árbitro em campo e o VAR não recomendou a revisão do lance. Na minha opinião, o pênalti não deveria ter sido marcado. Além da proximidade, o braço do Léo está no movimento natural. Em momento algum ele faz um movimento adicional de levar o braço até a bola. Isso não é considerado uma infração. Na minha opinião, o pênalti não deveria ter sido marcado. Mas eu quero saber também a sua opinião. Deixe aqui no comentário. Discordo da marcação, a gente vai rodar o lance aqui para a gente debater, mas eu entendo que o Léo estava com o braço numa posição natural, né? Não era uma posição de ampliação de espaço, né? Essa bola é tabelada, sobra para o Rames, e a posição do Léo ali, além da distância ser bastante curta, ele está com o braço abaixado, eu não vejo ele fazendo esse movimento indicado pelo Braulio, né? Que é de ampliar o espaço do corpo de maneira antinatural para impedir a passagem da bola. E ele faz essa sinalização e o VAR, o Rodrigo D'Alonso, se a gente puder voltar um pouquinho e parar no momento do toque no braço do Léo, por favor. Olha só, a hora que a bola toca no braço dele, paramos aqui, paramos aí. Não vejo a movimentação, né, sinalizada pelo Essa é uma pergunta. Se isso daí não é movimento natural, o que seria movimento natural? É marcar assim? Então, hoje tem muito debate essa questão dos jogadores, né, ter o máximo de cuidado com relação à posição dos braços para não assumir nenhum tipo de risco. Mas isso a regra fala quando a posição é antinatural, uma posição que não se justifica pelo movimento, que não dá para justificar, né, que não é consequência do movimento. Mas esse posicionamento do Léo aqui, ele não está com o braço aberto, né, ampliando o espaço do corpo. É absolutamente natural, claro que não está colado no corpo, mas numa posição natural ali para esse movimento que ele está fazendo. Não vejo ampliação de espaço e o Braulio em campo teve essa visão, está inclusive muito bem posicionado, mas o que me chama a atenção é o Rodrigo D'Alonso, o VAR da partida, ter sustentado a decisão de campo. Ele na rapidez da jogada, de repente você vê a bola batendo na mão, você marca a infração. Mas no vídeo, com a tranquilidade, com a possibilidade de rever, de buscar vários ângulos, esse é um lance para mim conceitual, que eu não entendo como interpretativo foi ou não foi. Então, isso acredito não é que a gente possa dizer que o problema no Brasil está conceitual. A gente não sabe, não consegue mais no futebol brasileiro ter uma clareza do que é... Aí, né? É impressionante. Na dúvida, é sempre contra o Vasco. Na dúvida, o VAR não é chamado. Na dúvida, o VAR está descalibrado. É impressionante, né? Na dúvida, é sempre contra o Vasco. Vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima.